e Deus pelejará por nós. Continuação da mensagem. A primeira coisa que Neemias fez é alertar o povo e olhar o que estava acontecendo em Jerusalém. E ele viu que as 12 portas, todas elas haviam sido destruídas. E ele separou o grupo de pessoas pelas tribos, para cada um reparar as portas destruídas. A porta velha, a porta do gado, a porta do peixe, a porta das ovelhas, a porta do vale, a porta do cavalo, a porta do montouro, a porta da fonte, a porta oriental, a porta chamada Formosa. 12 portas que estão ali escritas. E é engraçado, meus queridos irmãos, que quando nós lemos lá no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João disse, vamos orar, talvez não tinham um cantinho, porque eles eram andarilhos, estavam pregando o evangelho de casa em casa, de cidade em cidade, mas sentiam um desejo no coração, a oração a Deus. O Espírito Santo nos convida. Meu querido irmão, minha querida irmã, se em alguma situação quer momentos mais difíceis da vida, se você for convidado pelo Espírito Santo a orar, vai, obedeça, deixa tudo em nome de Jesus e vai orar ao Senhor. Vai buscar graça e misericórdia de Deus. Se não dá em casa, na empresa, no trabalho, vai à igreja, como fizeram Pedro e João. Vamos ao templo, vamos encontrar um cantinho para orar. Mas chegaram ali e encontraram alguém de uma situação mais triste do que a deles. Um coxo, um aleijado, que desde nascença, diz a Bíblia Sagrada, estava colocado ali. E agora esse coxo, olhando para eles como fazia com todas as pessoas, dai-nos uma esmola em alguma coisa. E eles disseram, não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos em nome de Jesus. Pega a tua cama, levanta e anda. É tão engraçado que, pela lei judaica, um aleijado, um coxo, um perneta, um maneta, um cego, um leproso, um doente, um enfermo, não podia entrar, porque era taxado como um amaldiçoado. Então ficava ali na porta mendigando. Mas quando ele recebeu a cura, a libertação, ele entrou, ele não foi para casa, ele entrou para dentro do templo e começou a glorificar a Deus. Ele podia ter uma enfermidade no seu corpo, mas na sua alma desejava que se abrisse uma oportunidade, uma porta aberta para adorar ao Senhor. Muitas e muitas vezes nós somos limitados pelos problemas da vida e nos prendemos, nos asseguramos, mas a nossa alma anseja por uma porta aberta. No capítulo 10 de São João, Jesus fala sobre aquela parábola do bom pastor, quando ele ouve a voz das ovelhas que estão presas, estão no redil. Ele chega, ouve e ele pede para o porteiro abrir a porta, ou a porteira. E o porteiro abre e as suas ovelhas ouvem a sua voz e as traz para fora. E quando as traz para fora, elas seguem o bom pastor, porque ouve a voz do bom pastor. Antes foge do estranho, porque o estranho não entra pela porta. E ele diz que quem não entrar pela porta é ladrão e salteador. E lá no versículo 9 do Evangelho de São João, no capítulo 10,
O versículo 9. Ele diz: eu sou a porta, disse Jesus. Quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Então Jesus é a porta. Não adianta, meus queridos irmãos, colocar título de igreja, de ministério, se Jesus não estiver à porta. No capítulo 3 e o versículo 20 de Apocalipse, o próprio Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa, serei com ele e ele comigo, e farei nele morada. Então Jesus está pedindo para entrar nessa casa. Ele falou para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. E diz a Bíblia que Zaqueu desceu da figueira brava depressa e abraçou Jesus, recebeu Jesus gostoso. E Zaqueu levou Jesus para a sua casa. E agora Zaqueu confessou seus pecados para Jesus. Só ele e Jesus. E os fariseus ficaram do lado de fora. Quando nós abrimos a porta do nosso coração para Jesus, não vai faltar os Tobias, não vai faltar aqueles murmuradores, como murmuravam de Neemias, dizendo: até se uma raposa passar correndo, vai destruir os muros, as portas. Mas ele não deu ouvido à voz do inimigo, assim como Zaqueu também não deu ouvido à voz dos acusadores. E você também não deve ouvir a voz das circunstâncias. Pede para Jesus entrar na sua casa. O centurião disse: Jesus, eu não sou digno de que entre na minha casa, mas diga somente uma palavra e eu serei salvo, e o meu criado será curado, melhor dizendo. E agora Jesus disse: eu vou na tua casa. Chegou lá, deixou os incrédulos lá de fora e entrou com seus discípulos e curou o criado do centurião. Em Atos dos Apóstolos também, o carcereiro de Filipos disse: que farei para herdar a vida eterna? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Em outras palavras, deixa Jesus entrar na tua casa. Eu tenho acabado de cantar o hino, a porta da salvação, hoje ainda aberta está. Deus mostra aqui para o apóstolo São João uma porta aberta nos céus. A igreja do Senhor Jesus, a igreja sofredora, no soar da trombeta, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos arrebatados para estar junto com eles nos ares, porque as portas dos céus estão abertas, não se abrirão, estão abertas, mas Jesus vai ter que passar. E a igreja do Senhor vai entrar pelos portais eternos, os portais celestiais. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque a sua noiva se aprontou. Está tudo preparado nos céus para o arrebatamento da igreja. Qual é o motivo da igreja ficar aqui na terra, meu querido irmão, minha querida irmã? Qual é o motivo de você ficar aqui? Sofrendo as decepções, querendo servir a Deus de todo o coração, e parece que a circunstância da vida cada dia te leva mais para um caminho mais distante. Muitas vezes chega na igreja com desejo ardente de receber a glória de Deus, a voz de Jeová, a unção do Espírito Santo, mas vê coisas que não agradam a você, volta para casa aborrecido, triste. Eu queria coisa melhor, eu espero coisa melhor. A tua alma clama, minha alma suspira, a tua alma suspira, mas suspira pelo Deus vivo. Daqui a pouco o Senhor abre uma porta. Eu tive o privilégio de ver os portais eternos abertos, mas não pude entrar, porque a voz do Senhor disse: volta. E eu tive que voltar para meu corpo esfacelado, queimado de parte elétrica.
todo queimado, e não queria entrar de maneira nenhuma. E ali eu vi o meu corpo daquela maneira, eu gritava, mas não ouvia a minha voz, mas só o gemido da alma. E tive que entrar no meu corpo e chorei muito. Senhor, por que estou aqui ainda? Mas eu sinto que os portais eternos me esperam, me aguardam, porque eu creio no poder do sangue de Jesus, na graça e na misericórdia do Senhor, e eu creio como João acreditava também, depois dessas coisas, depois de todo sofrimento, depois de tanta luta, depois de tanta opressão do inimigo, ele olhou e eis que estava uma porta aberta no céu, e uma voz como a voz de trombeta, que ele ouvia falar, ele se ouviu falar comigo e disse, sobe aqui. Será que nós estamos preparados para ouvir a voz do Espírito Santo quando diz, sobe aqui? Vem, meu servo, vem a minha serva, eu estou te esperando. Será que ele precisa mostrar para nós, como mostrou para Tomé, as suas mãos furadas, seus pés também, para que ele crê? Ou pelo olhar espiritual nós já vemos a sua coroa de glória, o esplendor da sua graça, da sua misericórdia, da sua santidade, como viu Isaías no capítulo 6 de Isaías, o trono de Deus e os anjos cantando, louvando ao Senhor, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, Rei da glória. E ele disse, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas Deus, com sua misericórdia, mandou que o anjo pegasse uma tenaz e pegasse brasa viva e tocou nos seus lábios, para que purificasse de todo o pecado. O anjo do Senhor pode tocar na tua vida, como já tocou na minha, e abrir os nossos olhos, ver a santidade de Deus e a glória de Jeová, e nos colocar o nosso coração desejo de partir para a glória e sentir a glória de Deus Pai em nossa vida. Não se prenda às coisas desse mundo. Jesus disse, não ameis o mundo nem as coisas que o mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque as coisas que estão no mundo é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Então não adianta se amarrar com as coisas dessa vida, porque um dia, querendo ou não querendo, nós vamos ouvir a voz do Todo-Poderoso e vamos poder dizer, como disse Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, ou leva-me a mim. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Que Deus abençoe.